Olá. Oi, ok. Padre Júlio nos ouve? Sim, eu estou ouvindo. Vocês me ouvem? Estamos ouvindo muito bem. Então Só que vamos bom. fazer. Então, um bom dia para todos e todas que nos acompanham. Uma saudação a todos os grupos do Recife e todos que nos acompanham. A nossa vivência no combate à fome é bastante marcada por alguns aspectos. Um deles, e é o aspecto principal, é a convivência. Além de estar junto, comer junto, é partilhar. Muitas vezes nós pensamos que a pessoa só recebe a comida. O importante é comer junto. Nós, na Casa de Oração do Povo da Rua, estamos confeccionando mais de 3.000 pães por dia. Esses pães são os pães que chegam à população em situação de rua, em áreas bastante conflitivas, como é muito conhecida pelo Brasil todo, as áreas chamadas de Cracolândia. Talvez seja um nome indevido, mas a gente usa para que todos saibam o que é. Mas não só entregar o pão para as pessoas, mas conviver com eles. Eu acredito que uma das questões principais do combate à fome é estarmos comprometidos em conviver com os famintos, conviver com aqueles que são descartados, estar junto com eles, garantir e lutar que eles tenham direito ao acesso à alimentação. Um aspecto importante, e eu sei que Recife também é uma cidade em que a população em situação de rua é muito grande e cada vez maior, o número de catadores, recicladores, pessoas que buscam material reciclável, é garantir o acesso à água potável. Nós nem sempre lembramos, e o texto da campanha da fraternidade aponta para isso também, na luta contra a fome, não esquecer que a água também é um alimento, que a água é um alimento imprescindível. A gente deveria de ter bastante claro isso. As nossas igrejas, as nossas comunidades e na cidade, quantos pontos de acesso à água potável essa população tem? A população que está em situação de rua, ou os catadores, e mesmo às vezes os trabalhadores da limpeza pública. Como é que eles conseguem ter acesso à água? Nós propusemos aqui no Sínodo da Arquidiocese de São Paulo uma proposta feita pelos moradores de rua e pelos catadores, que todas as paróquias tivessem um ponto de acesso à água potável para as pessoas em situação de rua. Olha, é uma luta conseguir isso, viu? É uma luta. Eu pedi também às escolas católicas ou às escolas religiosas que tivessem um ponto de acesso à água potável. Esse é um ponto concreto para a campanha da fraternidade deste ano. Sem água, não tem nem como lavar o alimento, lavar as frutas, preparar a alimentação. Então, é preciso garantir o acesso à água potável. E em cidades onde o clima fica muito seco e muito quente, São Paulo está agora passando por um período de altíssimas temperaturas e a população em situação de rua fica sedenta. Mesmo quando nós levamos alimentos para partilhar e conviver em áreas de bastante miséria, bastante exclusão, bastante descarte, bastante pobreza, muitas vezes eles preferem a água do que o alimento. O Marmitex, eles pedem água, água, e nós não temos garantido, e mesmo o poder público não garante. Aqui em São Paulo, os pontos de água potável da cidade, que foi uma movimentação grande para que tivéssemos na pandemia, foram fechados. Não tem manutenção. Eu pergunto para vocês, o Recife garante água potável para os pobres? Para as pessoas em situação de rua, para os catadores, para as pessoas que trabalham na rua. Então, nós precisamos garantir esse ponto.
Isso seria já uma grande coisa que poderíamos fazer. Nós fizemos também a nossa padaria, em que, como eu disse, produzimos mais de 3.000 pães por dia, junto com as pessoas em situação de rua, que vão, com isso, tendo essa habilidade. E fazer o pão é muito bom para a autoestima, porque todo mundo diz que o que eles fazem sempre é ruim, de repente eles percebem que sabem fazer uma coisa que é muito boa. Diariamente, olha, eu diariamente participo da partilha do pão. Todos os dias eu participo da partilha do pão. Me impressiona que alguns colocam o pão inteiro na boca, às vezes me dá a impressão que vão comer a mão também. Tal é a ansiedade pelo alimento, a ansiedade de comer. E sempre quando chegam pessoas, voluntários, tem vindo gente de muitos lugares, até do Recife, que participam aqui, querem passar um dia aqui conosco e participam desta partilha, deste café da manhã. Depois temos o almoço, o lanche à tarde, mas esse café da manhã que temos todos os dias impressiona. Eu sempre digo muito para eles: captem o olhar das pessoas. Não deem o pão sem ver o rosto, sem olhar dos olhos. É importante conviver, dar uma palavra, um olhar que acolha. A fome é fome de alimento, mas também fome de atenção, fome de amor. Eu disse esses dias, e foi uma frase que acabou sendo muito repetida, que o alimento também é afeto, que comer também é um ato amoroso, é um ato afetivo, é um ato efetivo para combater a fome, mas também afetivo em relação à dignidade humana. Então, este pão tem nos ajudado muito e ajudado a muitas pessoas a viver, e eu acho que isso também, além num momento por videoconferência no Congresso Eucarístico, que nós precisamos eucaristizar a vida. E quando a gente pega o texto base da campanha, no número 146, é colocado Eucaristia e responsabilidade social. Eu gostei muito de uma frase aqui de São Jerônimo, que deve ser bastante repetida: a glória do bispo é ajudar a necessidade dos pobres. Ó, que bom, hein? E São Jerônimo já está sabido, hein? Ele precisava dizer isso para todos. A glória do bispo é ajudar a necessidade dos pobres. E como é colocado tanto a exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum Caritatis do Papa Bento XVI, como dizendo a consequência da vida na Eucaristia, e a exortação apostólica Gaudete et Exaltete do Papa Francisco. E só gostaria de ler um pedacinho, que está lá na página 77 do texto base. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora, enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. Então, eu acredito que isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Vivermos, consequentemente, a Eucaristia e a santidade, como tanto o Papa Bento XVI quanto o Papa Francisco nos propõe, estar junto dos famintos e dos mais pobres, fazer com que as nossas comunidades sejam espaço de partilha, espaço de convivência, espaço de partilha do pão. Assim como partilhamos a Eucaristia, partilhamos o pão. E fica o convite: quem quiser visitar a nossa padaria, na Casa de Oração do Povo da Rua, ela foi montada durante a pandemia e os irmãos que vêm da rua ali participam e partilham o pão. E só terminando, queria dizer que essa semana eu vivi uma experiência muito difícil na chamada Cracolândia da Luz, quando fomos levar o almoço e o momento de partilha e de convivência com os irmãos daquela área tão conflagrada da cidade, a agressão dos moradores, que a gente entende, porque conviver com aquela situação é muito difícil,
mas como eles queriam nos agredir e investiram contra nós, e foi impressionante perceber que as pessoas que estão ali, os dependentes químicos que chegaram e disseram para mim: padre, fica tranquilo que ninguém vai tocar em você. Nós estamos aqui para te proteger e te defender. Então, que nós tenhamos esse compromisso de viver com os mais pobres, de partilhar com eles, de comer o pão com eles. Padre Júlio, oi. Nós vamos só fazer um ajuste aqui no som. A gente está sem lhe escutar momentaneamente, mas o senhor me escuta bem, não é? Sim. Pronto. Bem rapidinho, eu vou passar 2 pontos, experiência própria, que eu gostaria de partilhar, e com a sua presença, agradecer mais uma vez. O padre já estava aí já meia hora aguardando o início da terceira mesa. Eu tive uma experiência muito rica. Dom Luciano, Monsenhor Luciano, que é nosso vigário geral, né, que cuida da Rádio Olinda, esteve lá em nossa capela. Eu faço parte da paróquia da Várzea, e lá na nossa capela ele fazia parte do Tribunal Eclesiástico e foi celebrar uma missa da festa do padroeiro. Estávamos lá celebrando, quando entrou uma pessoa em situação de rua, eu maltrapilho, e a comunidade, algumas pessoas começaram a olhar com um olhar diferente para ele. E aí, Monsenhor Luciano chamou a atenção da igreja inteira, dizendo: por que é que vocês estão com esse olhar? Venha, meu irmão, venha aqui para frente, sente-se aqui no primeiro banco, fique aqui com a gente. E isso nos ensinou muito como igreja, lá na minha comunidade, do olhar que a gente tem para as pessoas que vivem em situação de rua. Um outro ponto, uma experiência minha, eu participei aqui, algumas vezes, de um projeto chamado Ronda Noturna Jovem Católica, que o irmão Kleber realiza aqui no centro da cidade. Nós estávamos reunidos no centro, no Marco Zero, fizemos uma oração e seguimos lá para a Rua do Imperador, onde está a Casa do Pão. E quando chegou lá, o grupo que participa, era a primeira vez que eu estava, pessoa de igreja, catequista, com todos os parâmetros, digamos, de uma pessoa, digamos, centrada naquilo que é o pobre. Quando ele começou, chegou lá na Rua do Imperador, que começou a colocar as roupas que foram doadas na calçada, para que o povo em situação de rua escolhesse o que queria e pegasse e saísse, eu olhei assim e disse: meu Deus do céu, acho que pensei isso. Esses favelados vão levar tudo. Lição para mim, Padre Júlio. As pessoas iam até lá, pegavam 1 ou 2 peças, olhava, se dava e saía. Para mim, é uma experiência que eu conto sempre quando eu vou falar dessa questão de que nós não conhecemos. E o senhor desenvolve um trabalho muito bonito. Eu gostaria que o senhor também falasse um pouco rapidamente sobre esse trabalho da aporofobia, que a gente vive no dia a dia e que a gente precisa realmente aprender, e aprender muito. Eu vou pedir agora para Diego ajustar o seu som, e aí o senhor pode falar também desse belíssimo trabalho que o senhor vem realizando. Já ouvem? Tá. Então, até eu queria parabenizar o Recife, porque o prefeito João Campos foi o primeiro prefeito de uma capital brasileira que assinou a lei que veta a intervenção hostil na arquitetura. O Recife é a primeira capital brasileira que, antes mesmo de que a lei fosse assinada a nível nacional, foi assinada no Recife. Agora, cabe às comunidades apontarem. Eu tenho colocado no nosso Observatório de Aporofobia, Dom Helder Câmara, fotos de intervenções hostis na arquitetura no Recife, e algumas bem violentas. Então, é preciso, porque a lei está aprovada no Recife, na cidade do Recife, a primeira capital brasileira que o prefeito sancionou a lei, e agora a lei é nacional também. Então, cabe a nós lutarmos para que a lei não seja uma letra, mas seja vivenciada. E junto do Ministério Público, junto da Defensoria Pública e também junto da Câmara Municipal,
exigir que as intervenções hostis na arquitetura sejam retiradas. Há muitas no Recife, algumas bastante violentas. Então, a aporofobia é o ódio ao pobre. Nós temos trabalhado também para que a aporofobia seja considerado crime equivalente ao racismo e à homofobia, uma vez que esse ódio e rejeição ao pobre cresce no Brasil de maneira dramática. Eu não sei se é uma cidade do Nordeste, que eu coloquei, inclusive, está no nosso Observatório de Aporofobia, que o irmão de rua foi atingido com óleo quente na cabeça e pereceu. Então, a violência contra a população de rua é muito grande e nós precisamos ter nossa atenção garantindo água potável, garantindo alimentação, convivência, proximidade, mas também garantindo que as cidades sejam para todos. E a cidade do Recife tem a lei sancionada, deve e podem mandar também através do nosso Instagram, Observatório de Aporofobia Dom Helder Câmara, que nós temos cobrado em muitos lugares. Esses dias eu estava falando com o governador do Rio Grande do Sul a respeito da questão da alimentação que estavam vetando. A gente tem conversado com vários autoridades de muitos lugares, também com o ministro dos Direitos Humanos, que agora assumiu, né, no novo governo. Então, nós precisamos estar muito atentos e lutarmos contra a aporofobia também nas nossas comunidades. Muitas vezes, infelizmente, as nossas igrejas, os nossos edifícios pertencentes à igreja também têm sinais de aporofobia. Então, é muito importante que nós estejamos atentos e lutemos contra isso. E o Recife, duplamente, que tem a lei municipal e a lei federal, e que deve ser extremamente vivenciada e com o apoio das comunidades, dos movimentos e de todos os movimentos, não precisa ser só da pastoral de rua, de todos os grupos, de todos os movimentos. Quem sabe o Recife também seja a primeira cidade do Brasil a garantir o acesso à água potável para todas as pessoas em situação de rua, os catadores de material reciclável. Então, que essa luta contra a porofobia seja uma luta de todos nós. E entrem e sigam o nosso observatório de aporofobia, Dom Helder Câmara, participando também. Temos agora uma pergunta de Dom Macedo. Nós vamos fechar agora o seu áudio só um instante. Dom Macedo vai falar. Bom dia, caríssimo Padre Júlio Lancelotti, uma satisfação grandíssima. Toda a Assembleia aqui vai agora saudar o senhor, né? Fazer uma saudação, juntando as mãos para lhe cumprimentar e agradecemos pelo seu profetismo. Deus está muito feliz pela sua presença, pela sua atuação. E eu estava aqui recordando Dom Helder Câmara, entre tantas belas frases sábias, ele dizia: quando eu sinto fome, é um problema meu, mas se meu irmão sente fome, é um problema nosso. Então, o Senhor tem ajudado a todos nós a pensarmos isso, essa solidariedade, essa generosidade, essa partilha, esse sentir com, estar junto, para que, de fato, a sociedade possa ser mais humana. Eu faria duas perguntas ao senhor, se o senhor me permite. Primeiro, qual foi a grande motivação mesmo do senhor entrar nessa barca, desse trabalho com os moradores de rua? E depois, nesse tempo, o senhor tem tanto trabalhado, discutido, motivado, brigado, lutado, rezado, que avanço o senhor percebe na Grande São Paulo do trabalho dessa a pastoral que o senhor abraçou, que é de fato um vicário, né, para os moradores de rua? Já ouvem? Sim. A grande motivação, para mim, sem dúvida, é o seguimento de Jesus, na força do Espírito Santo. Mas, claro que algumas pessoas ajudam muito na concretização desse segmento. Eu diria que Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o bispo que me ordenou padre e que me pediu no dia da ordenação:
cuide dos pobres. Também Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes, um grande sinal na Igreja do Brasil e do mundo, o queridíssimo Dom Helder Câmara, que foi também um sinal muito importante. E uma das coisas que mais me marcou que Dom Luciano, quando me ordenou, tanto diácono quanto padre, e faz parte do ritual, todos nós sabemos, disse para mim levar isso muito a sério. Vive o que você celebra. Vive o que você celebra. Então, essa é uma motivação que eu procuro guardar muito fortemente e não tem outro caminho senão viver aquilo que celebramos, aquilo que acreditamos, a Eucaristia como centro da vida da Igreja, e a Eucaristia que faz a Igreja, e a Igreja que é feita pela Eucaristia, e vivermos essa partilha, essa ação de graças, e que todos possam bem viver e todos possam ter o necessário: água, alimento, vida com dignidade. Os avanços que a gente tem, como o senhor perguntou, é de que hoje a gente faz interlocução com a cidade. E Dom Paulo sempre pediu isso. As pastorais têm que conversar com a cidade, tem que conversar. E a gente conversa, e são conversas, às vezes, conflitivas, são enfrentamentos, são momentos muito difíceis. Mas nós aprendemos a não rezar pelo povo da rua, a rezar com eles. A não dar comida para o povo da rua, a comer com eles. A não fazer por eles, mas fazer com eles. Eu acho que tem um outro personagem muito importante na vida do Nordeste do Brasil e na vida do povo brasileiro e no mundo, que é o Paulo Freire. Não fazer por eles, mas fazer com eles. Aprender com eles na convivência, e nessa convivência saber que nós ensinamos e aprendemos, não só ensinamos, mas que estamos juntos. Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes nos pediu, quando iniciou a Pastoral de Rua em São Paulo, e ele que também criou o Vicariato Episcopal para o Povo da Rua, ele sempre nos pediu, naquela ocasião: levem Puebla para a rua, formem comunidades com o povo da rua. No Recife, foi um grande laboratório com as Oblatas de São Bento. As Oblatas de São Bento viveram muito isso no Recife. Até pouco tempo vivia uma Fortunata, que viveu bastante tempo no Recife, e as Oblatas de São Bento viveram muito isso. Uma igreja que nasce da rua, uma igreja que é formada junto com eles, que celebra junto com eles, que vivencia junto com eles. Por isso que em São Paulo nós temos a Casa de Oração do Povo da Rua, construída por Dom Paulo Evaristo Arnes, com a ajuda dos budistas. Foram os budistas que deram os recursos no Prêmio no Ano da Paz, que Dom Paulo Evaristo recebeu, e que construiu a Casa de Oração, onde hoje está a nossa padaria, e onde nós celebramos, onde rezamos junto com eles, construímos, articulamos os vários grupos, e onde formamos a identidade da pastoral de rua, que é de enfrentamento, de proposição, de conversa com o poder público e com a sociedade. A gente precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa falar coisa com coisa. A gente não pode falar com a sociedade de maneira ingênua. E, para falar com o mundo, nós temos que falar a linguagem que o mundo entende. E temos que fazer os enfrentamentos dos conflitos que se colocam. E, nesse momento, com tudo aquilo que o Brasil está vivendo, todas as crises da democracia, todas as crises dos povos indígenas, dos quilombolas, todas as crises que vivem os povos originários, os desafios dos grupos LGBTQIA+, que são cada vez mais numerosos na rua, das pessoas que estão desempregadas, lutar pela renda básica, lutar para que haja transferência de renda e proteção social, lutar para que as leis aprovadas sejam vivenciadas, interferir no parlamento, como conseguimos interferir
com o senador Fabiano Contarato e com o senador Randolph. O senador Fabiano Contarato aprovou essa lei, que foi batizada de Lei Padre Júlio Lancelotti, que agora é uma lei nacional e pela qual nós temos que lutar contra essas intervenções hostis na arquitetura. É uma luta. Nós muitas vezes vamos perder, mas nunca vamos deixar de lutar. Com uma mão, nós partilhamos o pão e com a outra nós lutamos. Padre Júlio, não sei se o senhor está escutando aí os aplausos, mas a gente quer agradecer uma vez mais a sua presença aqui, mais uma vez virtualmente, né? Nós conversamos há uns 2 anos atrás com o projeto Quintas da Boa Nova, em pleno dezembro, antes de começar toda essa pandemia, e agradecer o seu apoio, o carinho, especialmente por aqueles descartados da sociedade, como o senhor mesmo disse, aquelas pessoas que são invisibilizadas por nós mesmos e pela sociedade. Então, eu passo a palavra para que o senhor faça, digamos, o fechamento, e a gente continua aqui com o diácono Ayrton, que vai falar um pouco sobre a Casa do Pão, e agradecer essa presença singela do senhor, mas tanto exemplo que traz para a gente e tanto carinho que tem por nossa arquidiocese, por Dom Helder e por todos os santos e santas que passaram por aqui e que ainda estão trabalhando aqui. Padre Júlio, sua bênção. Um grande abraço, Dom Fernando Saburido, que não está aqui hoje, porque já está ainda num retiro com os padres em missão que ele desenvolve. E aí a gente agradece uma vez mais sua palavra final para que a gente possa iniciar agora com o diácono Ayrton. Eu queria, no final também, trazer presente a figura de Santa Dulce dos Pobres, que deve de nos inspirar bastante no seguimento de Jesus. Nós temos muitos exemplos, e que a campanha da fraternidade desse ano e aquilo que está no Evangelho de Mateus 14, versículo 16, e que é a grande motivação da campanha: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Que nós levemos isso muito a sério, que nós também sejamos alimento e vida para os irmãos, que nós também sejamos sinal de vida e de esperança no mundo que é marcado por tantos desafios, que nós levemos isso presente na nossa vida. Dai-lhes vós mesmos de comer, que todos tenham força e coragem e que nós não hesitemos e lutemos para que chegue pão em todas as mesas. Deus abençoe, força e coragem, estamos juntos.